Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, aquele momento em que a gente aborda um tema, que a gente trata de um assunto e tenta se pautar pelo assunto que está ali, quicando na área, né? Quicando na área e que muitas vezes está produzindo embates que são, digamos, pouco rigorosos com os acontecimentos, os fatos históricos. Eu acho que um deles é esse, o debate sobre a Dilma e seu potencial e a sua história e o que ela representa e o que pode vir a acontecer com ela nessa eleição de 2022. Eu vou tentar aqui, né, fazer uma análise absolutamente desprovida digamos assim, de animosidades, nem para cá, nem para lá. Eu acho que a Dilma é um personagem da história do Brasil que hoje não tem o seu lugar merecido na história, mas que ainda terá. Isso pode demorar um pouco mais do que o que aconteceu com o ex-presidente Lula, mas a história resgatará o papel de Dilma Rousseff no que diz respeito à construção da democracia no Brasil e, inclusive, a esse momento histórico que foi os anos de 2003, com o Lula na presidência, onde ela foi ministra por 8 anos, mais os seus 5, 6 anos de mandato como presidente do Brasil, sendo que a gente pode considerar aí 4 anos. Esse é um lado. Por outro lado, eu acho que qualquer personagem na história, incluindo os grandes presidentes da história desse país, como Lula, Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, enfim, como mulheres lutadoras como Olga Benário, Patrícia Galvão, todos, né, quando se tornam personalidades públicas, podem ser sim criticados. A questão é como a gente faz esse debate. Acho que organizar esse debate é fundamental para a gente não se perder do ponto de vista da construção política necessária a partir da crítica. A primeira coisa é que a mídia está focando na Dilma Rousseff. Ontem, inclusive, uma foto dela na praia, que eu achei maravilhosa, né? A gente não pode usar essa foto no Thumb, porque ela tem direitos autorais, uma foto maravilhosa de uma senhora tomando praia, que merecido, né? Com a sua família, viralizou, e aí as questões que se colocavam eram o que Dilma aí, vocês estão vendo a foto, olha só que mulher maravilhosa. É isso, parece minha tia, minha mãe, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, é uma mulher do povo, normal, sem frescuras, não é uma botoxizada, né? Dilma a sua natureza é essa. É uma pessoa simples, uma pessoa que não enriqueceu, uma pessoa que não fez fortuna na política e que durante 20 anos, pelo menos, exercendo cargos públicos no Brasil, desde o governo do governo de Olívio Dutra, lá atrás, no Rio Grande do Sul. Vejam, não é de hoje, não foi em 2003 que a Dilma entrou para a política, que exerceu o cargo público. E aí, pessoa simples. A discussão que se coloca se ela vai atrapalhar ou não o Lula, isso é uma bobagem. A Dilma não vai atrapalhar o Lula. E quem tem que fazer o possível para que isso não aconteça é o PT, o Lula e os militantes do PT, que têm o que defender do legado de Dilma Rousseff, que tem que dizer que, por exemplo, foi com Dilma, né, ainda no governo Lula, que o Brasil viveu a era do PAC, de um programa de aceleração de crescimento que gerou obras de ponta a ponta. Não era recuperação de 5 quilômetros de estrada, era desde a transposição do Rio São Francisco até o Minha Casa Minha Vida. Muito, aliás, Minha Casa Minha Vida, que é um programa que Dilma Rousseff bancou, né? O programa de acesso a bolsas no exterior, que agora até me foge o nome, é um programa de Dilma Rousseff. Né, investimentos no FIES, a ampliação do ProUni, investimentos nas universidades públicas, os institutos federais, ou seja,
A lei da empregada doméstica. A lei da empregada doméstica, eu sempre já falei isso aqui várias vezes. Se tem uma coisa que fez com que aumentasse muito ódio de uma certa classe média a Dilma e ao PT, foi de dar direito a essas mulheres. Era isso que a gente escutava na mesa de jantar. Essas mulheres estão pensando o quê? Essas mulheres agora querem receber dinheiro para a condução. Elas não aceitam mais ganhar 70, 80 reais, que era dinheiro da época, para fazer uma faxina. Agora elas querem 100. É agora onde já se viu uma empregada não quer ficar mais de sábado e domingo trabalhando. Ela disse que tem direitos. Era a lei da empregada. É do governo Dilma. O Ciências Sem Fronteiras, obrigado, Hélio. Ciências Sem Fronteiras é Dilma. Márcio Postman pode falar daqui a pouco sobre isso. Ou seja, tudo isso é motivo de orgulho e essa defesa tem que ser feita. Agora, Dilma cometeu erros? Sim, cometeu erros, como Lula cometeu erros. E o PT não tem que ter problema de falar, o governo teve erros. Por exemplo, a desoneração fiscal que foi dada para aquele bando de canalhas de empresários que acionaram, que ganharam milhões de recursos e fizeram e construíram um golpe em cima disso. O pessoal da Fiesp nunca foi tão desonerado quanto no governo Dilma. E foi um erro, porque o Estado deixou de arrecadar e isso teve impacto nos programas sociais. E depois, quando o Eduardo Cunha ganha, e houve um erro ali também de condução política do governo Dilma, não da Dilma sozinha, não, também, porque ela não era só uma presidente isolada que decidia tudo da cabeça dela, como alguns fazem questão de supor. Não, ela tinha ali um bando de homens, inclusive do PT, que cercavam e que discutiam estratégias políticas de permitir a eleição do Eduardo Cunha, né, lançando uma candidatura sabidamente derrotada, que era do Arlindo Chinaglia, que é uma grande figura, mas não tinha a menor condição de disputar. Aquilo tinha que ter achado alguém do MDB ou de outro partido de composição para tentar derrotar o Cunha. E tinha que ser alguém que conversasse mais com a Câmara. O PT não poderia tentar impor um candidato próprio ali. Quando perde aquilo, as pautas bombas, né? E as pautas bombas vêm, inclusive, pegando carona na desoneração. Começaram a desonerar um monte de coisa e afogar o Estado. Mas é preciso lembrar que Dilma terminou o seu primeiro mandato com 5,4% de desemprego. Então, o petista não tem que ter vergonha de comparar o governo Dilma com o governo Bolsonaro. Então, tem que ficar nessa condição de cachorro vira-lata. Ah, começou tudo na Dilma. Faz 6 anos, vai fazer 6 anos que o PT saiu do governo quando Dilma, quando foi dado o golpe de 2016. Em 2022, agora vai fazer 6 anos disso. Em 6 anos dá para fazer um governo e meio. Em 6 anos, o Lula pegou o governo do Fernando Henrique e entregou em 4, com o Brasil voando, naquele momento o Brasil quebrado. Então não tem justificativa. Se for preciso para recuperar um governo de 10 anos, é porque as pessoas que estão governando são incompetentes e merecem sair. Então, há debate político a se fazer. Agora, é preciso dizer claramente, né? A eleição para presidente da República no ano que vem não deve ter a Dilma no papel central. E não por nada. É porque assim é da vida. Quando o Haddad foi candidato em 2012, muita gente falou, põe mais Lula na TV, põe mais Lula na TV. E os marqueteiros, com razão, falavam, não, o candidato é o Haddad. O candidato é o Haddad. Ele que tem que aparecer, ele que tem que estar no centro, ele que tem que ser a pessoa. E foi assim, com o Lula dando uma forcinha, sem aparecer tanto como alguns gostariam, que o Haddad chegou ao segundo turno e derrotou o José Serra. Dilma vai ser candidata? Eu defenderia que ela fosse candidata a deputada federal em Minas Gerais. Seria ótimo para o país ter uma mulher como Dilma
deputada federal. Ah, é pouco para ela. Ela já foi presidente, é nada. Não é assim. O Lugo foi ser deputado no Paraguai e aí vai fazer política. E a Dilma representa milhões de mulheres brasileiras que se identificam nela. Mexeu com a Dilma é um quiprocó. Vejam o que aconteceu recentemente. Ela estando ali, trabalhando e virando ministra, quem sabe, do Lula. Por que não? Por que não? Ah, não, mas ela já foi presidente. O Lula não ia ser ministro da Casa Civil de Dilma. Ou seja, vão tentar, de alguma maneira, construir uma rincha entre Lula e Dilma. Por que não convidou para cá? Por que não fez ali? Porque o Lula não apareceu com ela? Porque a Dilma falou mal? Porque isso, se tivesse que ter uma briga política entre Lula e Dilma, não ia ser nessas condições, com o vento a favor e o barco navegando para um destino feliz. Ia ser ali, em 2015, 2016, quando o bicho estava pegando feio e o Lula aceitou assumir todos os riscos e ser ministro da Casa Civil de Dilma, e que deu naquele quiprocó que todos vocês sabem, não preciso contar aqui, com áudios na Globo, etc., tal história do Bessias, né, inventada, aquela farsa do Bessias. Não o Bessias, coitado, o Messias, o nome dele, mas não a farsa dele, a farsa que foi montada em torno dele. Ali eles poderiam ter se estranhado, depois o Lula vai preso, imagina, o Lula falou, porra, teve erros políticos que me levaram para a prisão. Ele podia jogar alguma culpa disso, alguma responsabilidade no governo Dilma e nos erros políticos que podem ter sido cometidos ali. Nunca passou pela cabeça do Lula isso. A mídia não vai conseguir separar a Dilma do Lula. E nem ao contrário. A campanha do Lula é o Lula que tem que estar, é o seu governo que tem que estar comparado, é sim de 2003 a 2010, é assim que se faz política. Mas, como diz aqui, vamos deixar a ex-presidenta Dilma Rousseff, que já foi muito injustiçada nesse Brasil, né, tranquila, serena, podendo viver sua vida, porque ela merece. Antes de mais nada, ela merece. Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e querides. Beijos, beijos e beijas.